6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Vamos dar uma continuidade ao culto dos jovens, com o culto da igreja juntos, terminando a mensagem, escutando a sua voz, que é algo que todo mundo deveria prezar, é ouvir a voz de Deus. E aqui tem alguns exemplos: Isaías, Daniel. Isaías foi transformado depois de ouvir a voz de Deus. Todo homem e mulher, não importa o quanto ele fale e tudo, tem que ver isso, se ele foi transformado quando ouviu a voz de Deus. Ele tem que ser transformado. Tem que ser transformado de uma nova pessoa para uma nova pessoa, para ser transformado de um novo corpo para um novo corpo. Sem a transformação, essa aqui, de um novo homem, ele não terá um novo corpo. Ele precisa mudar você. Temos que encarar isso. Isaías foi transformado. Logo, para o fim de seus anos, escreveu uma Bíblia completa. Começou com Gênesis e terminou com Apocalipse. 66 livros na Bíblia, 66 capítulos no livro de Isaías. Por que foi assim? Porque chegou a um ponto de desespero, num tempo quando viu que era de suma importância. E nós vemos que hoje é de suma importância que vidas sejam transformadas. O que nós estamos precisando agora é de vidas transformadas. Jovens transformados, mulheres transformadas, pastor transformado. Não estamos esperando a transformação de corpo. Já precisamos de uma transformação agora. Tem gente que nunca foi transformado e fala que está esperando a transformação de corpo. Ele está ficando enganado. Porque sem essa transformação de uma nova, de um velho eu para um novo eu, não vai existir novo corpo. Existe um novo corpo para um novo homem. Existe um novo corpo para uma nova mulher. Uma mudança. Uma mudança. Daniel, na Babilônia, havia proposto em seu coração não contaminar-se com as doutrinas da Babilônia. Daniel falou assim: eu não vou me contaminar com as doutrinas da Babilônia, com as doutrinas da confusão. Não. Porém, certo dia, Daniel se viu necessitado e desejava ouvir a voz de Deus. Cada homem na Bíblia, cada mulher na Bíblia, um dia sentiu necessidade de ouvir a voz de Deus. Eles vão tardando, aí quando chega no limite, aí eles querem ouvir a voz de Deus.
Por que deixar para usar no limite? Por que já não procurar escutar a voz de Deus agora? Ele chegou num certo ponto que ele precisava escutar a voz de Deus. Ele tinha as escrituras, mas necessitava ouvir a voz de Deus. Então foi ao lado do rio Idequel. Agora, não foi simplesmente um caso de chegar ao lado do rio, estacionar seu carro e ajoelhar-se ali entre as sarças e clamar: Senhor Deus, quero ouvir tua voz, onde estás? Não, assim não se faz. Daniel foi em seu carro juntamente com seus servidores ao rio e logo mandou que voltassem. Ele iria ficar até que ouvisse Deus. Falou: quero ouvir Deus. Assim é como se faz. Ele se desesperou. Tinha que separar-se de todos os soldados. Às vezes a gente vê tanta pessoa que conhece tanto, mas nunca ouviu a voz de Deus. Mas conhece tanto, você não pode nem ensinar para ele. Mas nunca chegou a um ponto de desespero de ouvir a voz de Deus. Ele se desesperou. Tinha que separar-se de todos os soldados, astrólogos, homens sábios, doutores em teologia, que estavam a dizer-lhe: olha, Daniel, faça-o desta ou daquela maneira. Mas ele se apartou de tudo aquilo. E assim tem que fazer você. Ele ficou ali ao lado do rio por 21 dias, pelejando com o anjo do Senhor. Porém, lemos que olhou sobre as águas e ali viu um anjo com um pé sobre a terra e outro sobre o mar. E levantou suas mãos e jurou por aquele que vive para sempre. Quando chegarem a suceder as coisas que Daniel tem visto, o tempo já não será mais. E essa igreja tem visto o que Daniel viu, o anjo forte descer e colocar o seu pé na terra e outro no mar e dizer: o tempo já não é mais. Ele havia tardado por 21 dias por causa da iniquidade daquele país. Sabe, eu sou um pastor novo, sou novo, inexperiente. Embora tenha 20 anos já na obra, inexperiente. Sempre aprendendo. Em situações, em casos. Mas Deus tem falado de uma forma especial comigo. É que às vezes é aquela vozinha que fala com você, aquela vozinha que fala no seu coração e você não dá atenção para ela. Aquela ali é a voz de Deus. Não é uma intuição, é uma voz, mas você não dá atenção. Eu já segui essa voz umas 2, 3 vezes, deu certo. Ela falou, eu agi, deu certo. Todas as vezes que negligenciei ouvi-la, deu errado. Deus tem uma voz. Essa voz fala com você. Fala com você. Oh, que bom é o pastor ter uma igreja que pode ouvir Deus falar com ele. Que pode ouvir, que pode direcionar a vida dele, pode direcionar uma decisão de um jovem, uma decisão de uma mulher, uma irmã, um irmão, onde Deus pode falar com ele. E ele pode chegar para o pastor e falar assim: Deus falou para mim fazer dessa forma. Deus falou para mim fazer dessa forma, pastor. Um dia, eu acordei, Deus está falando comigo em sonhos. Depois um irmão me ligou e falou de um acontecimento, foi de acordo com o que eu sonhei. Então eu estou ainda em treinamento a ouvir, a entender a voz de Deus. Eu ainda estou treinando ainda estou. Aí as coisas vão se encaixando. Mas você não é um simples irmão. Você ouve a voz de Deus.
Não é só o pastor que ouve a voz de Deus. Cada um aqui pode ouvir a voz de Deus, se buscar ouvir a voz de Deus. Tem que buscar. Deus não vai enfiar nada assim contra a nossa própria vontade. Você tem que clamar, você tem que buscar. Se você quer uma transformação de vida, você tem que clamar por uma transformação, você tem que desejar por uma transformação, senão ela não vai vir. Muitas vidas não foram transformadas, porque não quiseram uma transformação, eles não quiseram, eles não se deram por derrotados. Você pode ver, as pessoas que mais precisam de transformação, são as que dizem que não precisam de transformação. São as que aos olhos dela está tudo certo, são as que aos olhos dela ela é a mais madura, ela é a mais, é a melhor, é a que tem mais espiritualidade, é a que mais necessita. Não se engane. Nós precisamos de uma transformação. Pastor, ovelhas, todo mundo unidos com um objetivo: chegarmos à nossa transformação de corpos. E ficam se regozijando em parágrafos, e ficam se regozijando em tudo. Tudo bem, isso é maravilhoso, mas eu quero ver os frutos. Eu sou um pastor que estou sendo convocado a observar frutos. E ir em busca de resultados. Por que eu me aproximei da juventude? Eu quero resultados. Resultados, frutos. Quais são os frutos da igreja? Os frutos do ministério? Os frutos dos diáconos? Quais são os frutos que eles estão dando? Agora Deus me chamou a atenção para isso. Se não podemos ficar, podemos glorificar e podemos adorar. Porque olha, eu vou falar uma coisa, eu gosto tanto de adorar Jesus com vocês. É tão bom. Mas isso tem que seguir, tem que ter uma continuidade. Uma transformação. Às vezes aquele que está afastado não precisa de ser transformado. Todo mundo precisa ser transformado, menos ele. E ele está afastado. E ele tem vícios que ele não consegue vencer, mas todos têm que se transformar, menos ele. Eu creio que eu estou falando para vocês e creio que vocês já estão transformados. Eu creio. Mas 20 anos de ministério, você já viu muita coisa. Transformação. Se ele foi detido por 21 dias por causa da iniquidade daquele país, a Pérsia, por quanto tempo estará detido neste dia? Porém é aquela fé que não morre, é aquela fome e desejo no coração humano, que não dirá não a Deus, mas se manterá ali até que Deus fale do céu com ele. Você não pode brincar com este evangelho. Não podemos colocar o pastor, eu sou o mais tentado a ver coisas, encaixar. Revelação é fina, é gelo fino caminhar, é gelo fino liderar um povo, é gelo fino ser pastor de igreja, é gelo fino ter a responsabilidade de dizer, é por aqui. Porque se eu errar o gesto da batuta, vocês vão dar os músicos que são a igreja, vão dar um sonido incerto. Então eu tenho a obrigação de estar no espírito do compositor. Eu tenho a obrigação de estar no espírito de Deus, para vir aqui e reger corretamente a orquestra. E vocês, a orquestra, dá um som certo, uma adoração certa, adoração da palavra deste dia, adoração ungida, mostrando quem você é. Isso mostra que a regência está correta. Isso mostra que o pastor está no espírito daquele que compõe, para o seu benefício. Porque se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha?
Ah, não, eu vou crer nisso, vou pregar isso e pronto. Não é assim, não. Responsabilidade. Com almas, com famílias. É brincadeira? É almas. É a diferença entre o inferno e o céu. É a diferença entre a cura e a enfermidade. É a diferença de uma transformação para não uma transformação, uma extinção. Nada. Não. Eu creio que minha fé nele me levará daqui. Vivi tanto tempo. Temos vivido há tanto tempo, estamos esperando esse momento. 20 anos de mensagem, 30 anos de mensagem, esperando esse momento da nossa transformação, que está chegando, porque nós temos sido mudados, Deus tem dado uma nova palavra, uma revelação para você, uma unção, Ele tem te levado a um lugar alto, você tem sido ungido para esta hora, o seu coração adora a Deus com liberdade, a sua fé aumentou, sua revelação aumentou, seu conhecimento da mensagem aumentou. Isso é arrebatamento. Você não ficou parado no tempo, você não ficou estagnado. Não, isso quer dizer que você está caminhando com Deus. Você vem a um local onde você pode colocar sua família, você se assenta, você descansa. Aqui ninguém vai trazer nenhuma informação a não ser a palavra para você. Seus filhos vão ser ensinados, você vai para casa abençoado. É isso que queremos, nada mais importa. O evangelho não é coisa de brincar. Tem que acertar o alvo 10 vezes de cada 10. Não pode ser precipitado, não. Não, tem que pegar a massa de mira, alça de mira, alinhar, respira, segura a respiração para a arma não fazer assim. E tem que acertar lá as 10 vezes. Evangelho é isso. Pastor é isso. Não é? Eu acho que é isso. Vamos. Empurra para a igreja. Não é assim não. Tem que ser perfeito. Porque de outra maneira não está bem e não servirá. Daniel orou. No livro de Atos, nos capítulos 8 e 9, encontramos a um fariseu chamado Saulo. Ele era um bom teólogo. Jovens, Saulo, Daniel, Isaías, tudo gente nova. Tudo gente nova. Gente até aí aos 40 aí. A vida começa aos 40, né? Ele era um bom teólogo, havia sido instruído por Gamaliel, tinha todas as escrituras bem estudadas e calculadas, segundo os teólogos daquele dia. Ele via gente que fazia algo espiritual, porém sua teologia feita pelo homem não enquadrava com aquilo. Que paralelismo tão exato com este dia! Era um homem honesto e sincero de coração, como são muitos. Eles pensam que a gente está louco quando diz que tem sido renascido. Eles pensam que a cura divina e o poder do Espírito Santo unicamente são coisas das quais se falam. Porém, estas coisas são verdade. Um dia Saulo estava a caminho de Damasco, com ordem do bispo da igreja, para ir destruir a todos aqueles fanáticos que estavam gritando e saltando, e falando em línguas estranhas, e curando os enfermos. Os teólogos disseram: isso é do diabo. Vá, prendam-os, tragam-nos aqui algemados. Sim, senhor bispo, estou às suas ordens, disse Saulo. Que coisa, ele foi um grande homem, tinha graus de DDD, PH,
deu um salto, pulou sobre seu cavalo e se foi juntamente com sua companhia. Mas no caminho, como às 12 horas do dia, algo deteve sua viagem. Se achou rolando na terra como um homem fora de si, lançando espuma pela boca. Então ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Que foi? Não foi nenhum teólogo que lhe falava, mas uma voz do céu: por que me persegues? Então se envolveu no pó e com seu rosto para o céu, suas rugas todas cheias de pó e lágrimas caindo de seu rosto, disse: quem é, Senhor? E quando abriu os olhos, estava tão cego como um morcego. Ali diante de Saulo estava a magnífica coluna de fogo, da qual saiu uma voz dizendo: sou Jesus, a quem tu persegues. Teus ensinamentos feitos pelo homem estão errados. Que foi? Ali houve uma visão manifesta, a palavra de Deus que foi feita verdadeiramente real. Irmãos, é isso o que necessitamos hoje. Quero dar graças a Deus por estas jovenzinhas que ontem à noite vieram em cadeiras de roda, porém hoje entraram aqui caminhando sós. Deus lhes abençoe. Quem fez isso? O mesmo Jesus que falou na voz sobrenatural ali nos dias de Saulo, ainda fala hoje. Quem fala hoje? Jesus! Quem está falando nessa igreja? Jesus Cristo! Qual é a voz que você ouve? A voz do Senhor Jesus Cristo! Qual é a voz que ressuscitou você? A voz do Senhor Jesus Cristo! A minha voz? A voz do mensageiro? Não. Ele falou assim: Deus só está usando a minha voz, mas é Ele quem está falando com você. Não era o mensageiro, era Ele. Era Cristo, que agora está falando através da igreja, que continua a falar através da igreja, através de homens e de mulheres. É o mesmo Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não morreu, Ele está vivo. Ressuscitou no terceiro dia para a nossa justificação e retornou nesses últimos dias para manifestar a vinda do Filho do Homem. E o mundo, através da internet, está escutando a voz de Deus. Ó. O mesmo Jesus ainda fala hoje. Saulo foi um homem transformado. Quer ver se aquele homem ouviu a voz de Deus? Ele tem que ser transformado. Ele tem que ser humilhado. Ele tem que se transformar humilde. Saulo, homem grande. Paulo, homem pequeno. Ele tem que ser flexível. Depois de ouvir, Saulo foi um homem transformado, e neste dia a gente deve ser transformado. Estão apontando só a transformação de corpos. Olha o risco. Estão apontando só a transformação de corpos e esquecendo de uma outra transformação que vem antes. Aí pulo e grito e nós vamos ser transformados e não sei o quê. Mas ele não foi transformado. Seus desejos não foram transformados. Seus anseios não foram transformados. Não existe transformação para uma pessoa que não foi transformada. Ela está iludida. Ela está emocionada. Mas quando a voz de Deus fala ao seu coração, Ele já faz uma transformação nesta terra. Uma
uma transformação de pensamento, uma renovação do seu modo de pensar, do seu modo de agir, do seu modo de se comunicar, do seu modo de respeitar o seu irmão, sua irmã. Uma transformação para você caminhar com Deus nesse mundo, respeitar aos ministros, respeitar a todos os ministérios, respeito, 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 respeito e respeito. Depois de ouvido sua voz, levou Deus a um seminário. Depois de haver ouvido esta voz, o levou Deus a um seminário para ensinar-lhe uma teologia nova? Não, Deus não fez assim. Que fez? Lhe falou. Houve uma voz literal falando através de uma nuvem. Há uma voz literal falando através de uma nuvem que não está mais no quadro, mas já está encarnado na igreja. Porque ali ela não pode falar, mas aqui ela pode. Aqui ela pode falar. E quem que fala é Jesus Cristo, encarnado em sua esposa, falando a voz de Deus para esses últimos dias. Essa voz, meu irmão, as ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, e a um estranho elas não seguirão. Que foi? O mesmo Deus que falou ali no Monte Sinai. O mesmo Deus que falou no Monte Sinai. Você é uma igreja, vocês são uma igreja que tem o mesmo privilégio que Moisés teve. Nas campanhas e lugares onde chega o Espírito Santo, você ouve uma voz humana transformada e quase sem saber o ABC. Mas Cristo toma essa voz e fala por meio dela os mistérios do Deus Todo-Poderoso. Todo homem e mulher assentado na presença dessa voz deve ser mudado. Então, se nós temos a voz de Deus, essa voz vai nos mudar. É o que nós queremos. O pastor Marcelo não precisa ser mudado. Precisa! Eu não preciso. Precisa! Todos nós precisamos ser mudados. Do contrário, se você não achar que não precisa, então não há mudança para você. Eu quero ser mudado. Eu preciso de uma mudança. Eu preciso ser mais espiritual. Eu preciso. Mas todos nós temos esse objetivo. Todos nós estamos de mãos dadas nesse objetivo. Todos nós estamos lutando por esse objetivo e nós vamos conseguir. Porque nós estamos no que é correto, no que é certo. Nós somos solidificados na palavra, sabiamente ensinados por Deus, dando honra e glória ao Senhor Jesus Cristo, adorando Ele. Você é um privilegiado. Você é um privilegiado. Você está no lugar onde a voz de Deus fala, aonde a voz de Deus tem um corpo, onde a voz de Deus chama você, onde a voz de Deus te exalta, te exorta, te corrige. Mas o que importa? Eu quero escutar a voz de Deus. Se me exortar, eu vou ficar chateado se ela me corrigir. Graça. Eu corrijo, eu exorto a todos aqueles que amo. Todo homem e mulher assentado na presença dessa voz. Por isso que eu creio que Deus está aqui, porque eu vejo vidas mudadas.
transformadas. Se eu não visse isso, se eu não visse os frutos, se eu não visse mudança de vida, aí eu ia ficar preocupado. Mas quando vejo homens e mulheres interessados, prestando atenção, se adaptando ao modelo de Deus, não resistentes, mas flexíveis, não inflexíveis, flexíveis, mulheres jovens que se podem ensinar, jovens que se podem corrigir, jovens que se podem falar, se preocupando com o seu arrebatamento, havendo uma mudança, então eu vejo Deus. Eu vejo uma mudança, eu vejo Deus. Saulo disse, ouvi uma voz. Nós somos tão sonolentos, oxalá não se tenha que dizer mais claro que isso, porém somos tão sonolentos em nossa teologia, em nossas igrejas, em nosso modo de pensar, em nosso modo de viver, que não ouvimos essa voz quando nos fala. Dizem, pode ser telepatia mental, isto, aquilo. Que tal se Moisés houvesse dito, que coisa tão estranha, é um demônio que está ali naquela sarça. Não houve dúvidas em Moisés, ele ouviu a voz de Deus. Houve outro homem chamado Pedro que havia chegado a ser salvo e também havia sido cheio do Espírito Santo, mas também queria manter-se com algumas das tradições dos anciãos. Queria ir, mas queria ter as tradições, carregar as tradições. Ah, sempre foi assim, sempre cantamos assim, sempre tocamos. Não, nós temos uma caminhada, Deus tem nos mostrado coisas, nós estamos caminhando, eu sou um homem responsável, eu vejo Bíblia e vejo mensagem e vejo fundamento para o que Deus está fazendo conosco. Saímos da era de Laodiceia, saímos dos hinos. Deus está dando inspiração para nós compor os nossos próprios hinos, hinos da esposa, assim como Lutero teve inspiração, assim como Wesley teve inspiração, assim como os pentecostais tiveram inspiração, nós estamos tendo a nossa inspiração. Nós estamos sendo uma igreja viva, olha os frutos e veja se isso não está acontecendo conosco. Nos dias de Lutero eles cantaram Castelo Forte é o nosso Deus, até hoje eu canto. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo. Ele é Castelo Forte, ele é Castelo Forte para mim, porque eu estou atrás de uma muralha de Deus, e o diabo não pode me pegar, o diabo não pode me levar para o mau caminho, porque eu estou dentro de um castelo, Castelo Forte é o nosso Deus, e não tem Satanás que consegue me tirar de lá. Então eu posso cantar na inspiração, mas Deus está inspirando nós cantarmos hinos do dia, minha fé nele me levará daqui, é sair da terra. Um clamor dentro de mim, não é? Como que é a letra? Um clamor dentro de mim? Um desejo ardente em mim? Não, um clamor ardente em mim. Um clamor, como que é? Eu não vou cantar não, eu só quero ver aqui, só ler os hinos que nós estamos cantando. Alinha-me com a minha teofania, sara teu povo. Há um clamor pela revelação. Precisamos conhecer-nos como Ele nos conheceu, pois não vai demorar mais. Podes ver que chegamos ao fim, não te detenhas, continue gemendo e clamando. Deves ter o sinal para ir nesse voo celeste. Hinos que Deus está fazendo, Deus está trabalhando, e nós estamos na palavra sendo dita da hora. Não é bom você estar na palavra da hora? Ele queria guardar as tradições, ele, não posso comer carne, não posso comer carne de porco, e tudo que ele sabia estava aqui na palavra. Mas um dia, quando estava no terraço da casa e querendo guardar as tradições de não comer carne dia de sábado, certo dia, quando estava no terraço, ouviu uma voz: o que Deus purificou não chames tu comum.
Que coisa seria se Deus desse a entender a alguns dos pregadores deste vale que nós não somos loucos, nós não somos fanáticos e nem lixo, isto é o Espírito do Deus vivo, e estamos aqui cheios excessivamente de sua bondade. Um homem que ouviu a voz de Deus está cheio excessivamente de sua bondade. Ele é um homem bom. Anciãos, isso não é bruxaria, nem telepatia mental, é o Espírito do Deus vivo. Anciãos, deixem suas tradições e escutem a voz do Deus vivo, isto lhe mudará. Você já não será um dos perseguidores, mas quererá ser um dos perseguidos. Se você pode passar por cima de todos os obstáculos, de suas doutrinas, então poderá flutuar suavemente em sua presença. Sair, passa por esses obstáculos das suas doutrinas. Passa por cima disso. E flutue em sua presença. E algo sucederá. Você já não crerá que os dias dos milagres têm passado, mas crerá que estão aqui no nosso meio. Porque você será resultado de um milagre. Você é um milagre. Você é resultado de um milagre. A voz de Deus sempre faz isso. A voz de Deus sempre muda o homem. Muda a mulher, ela muda o homem. A esposa olha assim e fala assim: meu marido mudou tanto. Minha mulher mudou tanto. O que é aquilo? A minha filha mudou tanto. Olha como ela está mais dedicada. Olha, você reparou, João? O quê? A Joaninha lá. Olha como ela está se vestindo. Ela mudou tanto. Olha, o que é isso? Ela escutou a voz de Deus. Os converte. A voz de Deus os converte no que devem ser. A voz de Deus pega esses jovens e não faz eles imitar nada do mundo. Faz o que eles devem ser, cristãos. Cristãos. Pega os jovens, o modelo de pentear e não sei o quê, e de se vestir, muda, Deus fala: você não é para imitar mundo não. Vem cá, vou te fazer um cristão do jeito que você deve ser. Pode vir, quiser cortar comigo, eu corto com o seu cabelo. Careca, pega zero assim, zero assim. Um dia até pensei em fazer um voto a Deus e cortar meu cabelo careca mesmo, como Paulo fez. Faz dos jovens o que eles devem ser. Jovens portentosos, de porte, cristãos, que não se misturam com a Babilônia, servos do Deus Altíssimo, que sabe o dia que estamos vivendo, que é um dia de arrebatamento, e não um dia de brincadeiras. Eles têm responsabilidade, eles entram na internet, eles pegam o assunto que eles querem e pronto, não ficam vasculhando coisas erradas na internet. A voz de Deus os faz dessa maneira. A voz do diabo não, faz eles futucar, caçar coisas erradas na internet, entrar lá no inferno mesmo. Essa é a voz do diabo, querendo te arrastar para o inferno, querendo levar sua alma para o inferno. Mas a voz de Deus vai te trazer ao que você deve ser. A voz de Deus vai fazer essa igreja o que ela deve ser. Não eu, não que eu vou pregar. Ele vai fazer dessa igreja o que ela deve ser. Eu entrego essa igreja nas mãos de Deus. Ah não, olha, você tem que fazer isso, senão... Não.
Eu só sou um servo de Jesus Cristo. Muda. Se tem alguém aqui que não mudou ainda, está com seus atos, muda logo. Já viu, pessoas 20 anos, nunca muda. Que coisa. É um ciclo. Rodando ao redor do deserto. Vai morrer. O movimento em círculos, jornada em círculo, é a jornada da morte, o irmão Brana fala. É jornada de quem está perdido. Sempre tem uma coisa para cair. Sempre está aprontando. Não sai, não quebra esse círculo vicioso. Não consegue pegar o caminho, se libertar dos pecados e caminhar no caminho de Deus. Não consegue. Oh, meu irmão, liberta. Manda, explode esses demônios com o poder de sangue de Jesus Cristo. Ganhe sua liberdade de uma vez por todas. Afinal, estamos lidando, não somos uma igreja qualquer. Sabemos que estamos pastoreando almas que vão para a glória. E há uma dificuldade. Eu lembro que um irmão, ele morreu, meu irmão, estava com câncer, fase terminal. E um senhor chegou para mim e falou assim: Pastor Marcelo, visita ele. Eu fui lá no hospital em Guarulhos e visitei aquele senhor, morrendo de câncer. É uma das poucas experiências que nós temos, mas são tão graciosas, são tão maravilhosas. Aquele homem de câncer, eu orando por ele, fazia o culto para ele, só eu e ele. Falou: pastor, eu quero aceitar o Senhor Jesus Cristo. Eu aceito essa mensagem. Eu aceito esse profeta. Eu aceito. Falou: você vai se levantar daí, eu vou te batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Câncer terminal. Ele sentia dores. Eu ia lá às vezes ajudá-lo a andar nos corredores do hospital. Saía do trabalho e passava lá. Ele não conseguiu sair. Quando o irmão da mensagem foi visitá-lo, ele, que era o irmão de sangue dele, ele falou assim: meu irmão, agora eu sou seu irmão 2 vezes. Eu sou seu irmão na carne e sou seu irmão na fé. Eu aceitei essa mensagem. O diabo pensava que ia abocanhar a alma daquele irmão lá. Eu posso ter todas as imperfeições, eu posso ser falho como for, mas Deus mandou esse pobre miserável lá. Falou a voz dele para aquele homem aceitou Jesus Cristo. E o diabo perdeu aquela alma. E hoje ele está na glória. Você vai olhar para os seus erros? Você nunca vai fazer nada. Caminhe. Prontidão. Marcha. Ó exército de Deus vivo, marche. Eu não posso. Eu sou assim. Eu tenho esse problema. Marche. Igreja de Guaianazes, marche. Que possamos começar um grande avivamento em nosso meio, que nossas crianças possam ser tomadas e que elas possam cantar, adorar, jovens adorando, jovens trabalhando, uma igreja unida onde o fogo do Espírito Santo desce, consome o sacrifício da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa vida. Eu tenho muito problema. Sou seu amigo, rapaz. Eu gosto de pegar a mão de gente mesmo e fazer assim, ó. Gente que está caída e erguer. Assim, ó. Esse rapaz. Erguer. Não abater. Irmão sempre foi assim mesmo. Ixi, não tem jeito para ele não. Não. Vamos lá. Em espírito.
para trazer a atmosfera. Como gostaria de relatar algumas experiências. Pensei que era um passarinho lá na árvore, porém um passarinho ali na árvore voou. Ele disse: não temas, porque tu vais sair daqui algum dia, vai viver perto de uma cidade chamada New Albany. Ouvi sua voz quando disse: não fumes, ou bebas, ou desonre teu corpo com mulheres ou com homens. Falando para as irmãs, para as jovens. Porque há uma obra para ti quando fores de maior idade. Há uma obra para essa igreja. Há uma obra para essas irmãs. Há uma obra. Eu estou falando com homens e mulheres que estão escutando a voz de Deus. Há uma obra para esses jovens. Há uma obra. Eu vejo isso nos olhos deles. Eu vejo vitória nos olhos deles. Quando eu olho nos olhos deles, eu vejo as lutas, eu vejo as dificuldades, eu vejo tudo. Mas o que importa, eu não olho para os erros, eu não olho para as falhas, eu olho para o coração deles, eu olho para a alma deles. São almas redimíveis, são almas alcançáveis ainda pela misericórdia, pela graça de Deus, que pode fazê-la um homem e uma mulher, um servo de Deus. Eu olho nos olhos deles, eu vejo vitória. Eu vejo que o diabo está com medo assim deles pegarem a coisa mesmo e ir para cima. Ele ainda é o mesmo Senhor. Olha, nós fizemos tanta coisa aqui hoje, gente. Tanta coisa fizemos, ainda é 10:09 ainda. E eu estou pregando, estou aqui desfilando assim, ó. Nossa, ó. Que coisa boa é poder ter para comer mais. Então vamos comer. Ele ainda é o mesmo Senhor. E alguém o pode escutar hora após hora, falando-lhe em sua câmara, em seu lugarzinho de oração, e logo sair ante a congregação e falar-lhe visivelmente a voz de Deus. Foi algo muito precioso nos dias de Samuel, e ainda é mais precioso hoje, ter um lugar onde a voz de Deus fala. É raro. É muito raro. É raro. Porque não houve visão manifesta. Pedro ouviu sua voz, lhe mudou toda a sua teologia. Ele foi diretamente aos gentios, a quem ele antes supunha ser uma gente ignorante toda misturada. Porém a voz de Deus, não seus ensinamentos, a voz do Deus vivo foi o que lhe mudou. Não vai ser os meus ensinamentos que vão lhe mudar, é a voz do Deus vivo que vai lhe mudar. Que coisa. Eu quero ouvir a irmã, vem cá, irmã. As duas crianças aqui. Canta. Tem tempo para cantar, para louvar, para adorar. Canto ele. Você tem escutado a voz de Deus? Não é bom escutar a voz de Deus? Oh, como é bom escutar essa voz.
atenta. Digno ao Senhor. Vamos colocar em pé? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de você tem comunhão com Deus? Digno é o Senhor, sobre o trono está, Irmãos, aquela águia mãe gritou rouco e baixo para o vale. E que fez aquele grito? As águiazinhas conheciam a voz de sua mãe. Ele disse: minhas ovelhas conhecem minha voz. O dono estava presente. Eles não trataram de esconder sob algo, não trataram de correr ali no meio da sujeira, simplesmente esperaram que chegasse sua mamãe. Isso deve fazer o cristão esperar a ver o que Deus fará. Quando ela tocou a terra com suas garras tão grandes, parecia um avião aterrissando. Então, com sua cabeça levantada, gritou e sacudiu as asas, as quais de ponta a ponta às vezes medem cerca de 4 metros. Todas as águiazinhas correram o mais rápido possível e saltaram para se agarrarem nas asas de sua mãe. Ela, sem nenhuma vibração, se lançou ao vento e subiu diretamente ao ninho na rocha para protegê-los da tempestade que vinha. Irmãos, a tempestade está perto. Escute sua voz que lhe diz: saiam da Babilônia, separem-se, não sejais participantes de seus pecados. Eu os receberei e me sereis filhos e filhas, e eu vos sereis Deus.
Vamos inclinar nossos rostos. Poderia você dizer neste dia: Senhor e Deus, tem misericórdia de mim. Ainda que eu tenha unido a diferentes igrejas e tenha feito confissão, não sei o que é estar quieto em tua presença e escutar tua voz guiando-me e instruindo-me. Eu não saberia o que fazer se tu me falasses numa ocasião, numa voz audível. Anelo conhecer-te, para que assim me possas falar e guiar-me em meu caminho. O Senhor abençoe a cada um. Samuel disse: Eli, me tem chamado? Eli respondeu: não, filho, eu não tenho chamado, amigo. Amigo, não fui eu quem falou a seu coração, mas Deus. Agora fale você a ele e diga: teu servo ouve. Deus, toma-me em teu cuidado neste dia, que este dia em diante eu seja completamente teu. Deus eterno, amador da alma e criador de todas as coisas, aquela voz aprazível e delicada que falou a Samuel, a Saulo, a Pedro, a Daniel, a Isaías, ao profeta e a todos os demais através das eras, tem falado de novo aqui no tabernáculo. Muitos se têm arrependido, muitos tinham guerras por dentro de si, muitos com guerras dentro de si, e eram membros de igrejas denominacionais. Ontem à noite te ouviram audivelmente, e agora te têm ouvido por dentro de seu coração, e se têm arrependido e têm dito, com suas mãos levantadas para os céus, que estavam em erro e desejam estar corretos. Em tua palavra tem dito: nenhum homem pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E todo que vier, lhe darei vida eterna, e o ressuscitarei no último dia. Pai, tu prometeste, e agora clamamos a ti, sendo teu servo, dá vida eterna, dá vida e gozo eterno a estes que se têm arrependido, e que eles vivam para ti todos os dias de suas vidas, e ali ao fim dessa jornada, que possa entrar no gozo do Senhor. Conceda isso, Pai, porque o pedimos no nome de Jesus Cristo, amém. Terça-feira, irmão Gerson está conectado, um abraço, Deus abençoe, você abrace o outro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estaremos terça-feira aqui, culto de oração. Agradecemos a todos pela internet que nos acompanharam. Eu espero que você tenha escutado a voz de Deus como nós escutamos a voz de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma família, a família de Goianazes. Uma família, não é uma igreja, é uma família. Unidos, todos no mesmo ideal, no mesmo objetivo. Chegarmos à nossa transformação de corpos.